Damos as nossas boas-vindas a você que escolheu nos acompanhar em mais este estudo. Seguimos com a nossa série sobre a pessoa do Espírito Santo. E hoje nós seguimos com mais um capítulo com o título Como Ser Instrumento do Fruto do Espírito Santo. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos podermos ler algumas das passagens que usaremos como base para esse estudo. E importante também nós juntos orarmos ao Pai Celeste para que Ele nos oriente. Pai Celeste, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, que Tu estejas conosco, nos orientando e nos ajudando a aplicar aquilo que viermos a aprender. Em nome de Jesus te pedimos amém. Convido você para ler comigo breves passagens bíblicas. A primeira está em Mateus capítulo 7, versos 15 a 18 e depois o verso 20. São palavras de Jesus e o texto sagrado nos diz o seguinte. Mateus, então, capítulo 7, no verso 15. Jesus diz o seguinte: cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. E lá no verso 20 concluímos: assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. E mais uma passagem lá no Evangelho de João, capítulo 4. Nós encontramos aqui, João 4, no verso 34, Jesus falando para os seus discípulos que estavam chamando ele para vir comer, e Jesus não vinha porque ele estava atendendo aquela mulher samaritana na beira do poço. Jesus responde a eles: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Oportunamente, lá na frente, voltaremos a contextualizar este versículo. Jesus, de forma simples e sábia, como nós vimos neste texto de Mateus, nos ensina como conhecer uma árvore. Ele diz: toda árvore boa produz bons frutos. E no verso 20, logo depois, ao falar sobre aqueles que se diziam profetas, Jesus afirma que, pelos seus frutos, os conhecereis. Há vários tipos de frutos, mas a relação de qualidade do fruto com a árvore permanece a mesma. A árvore boa produz frutos bons. Esse é o ensino que Jesus nos traz nesse texto que nós lemos. Paulo também nos esclarece lá em Gálatas 5, 22 e 23 sobre o que é o fruto do Espírito. E ele diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Há vários tipos de frutos e nós vamos aqui examinar o fruto do Espírito e mais ainda a aplicação desse fruto do Espírito, como que ele pode tomar conta da nossa vida e o que a gente faz de prático a partir dessa existência desse fruto do Espírito em nossa vida. Logo a seguir, no verso 25, nós havíamos lido, Jesus nos exorta, Paulo nos exorta no verso 25, na relação lá do Gálatas, no capítulo 5, 22 a 23 e depois no 25, o apóstolo Paulo nos exorta a se vivemos no Espírito, que andemos também no Espírito. Conclui-se dessas palavras que para alguém conseguir produzir fruto do Espírito, é necessário o quê? Andar no Espírito. Mas o que significa exatamente andar no Espírito? No estudo anterior, vimos que para alguém andar no Espírito, é necessário se encher do Espírito. Isso significa, encher-se, significa ser controlado por ele, controlado pelo Espírito. Isso ocorre em alguma medida, pode ser um pouco, médio ou muito, mas há um nível de controle do Espírito.
Quando a pessoa anda no Espírito, ela passa a demonstrar certas qualidades de caráter. Essas qualidades levam o crente a se aproximar do caráter de Jesus. E por que isso? Porque esses caracteres do fruto do Espírito, eles são parte do caráter de Jesus também. À medida que o enchimento do Espírito vai ocorrendo, o caráter da pessoa vai se aproximando do caráter de Jesus. Isso leva a pessoa a usufruir de poder espiritual no andar, no serviço e no testemunho. Essas qualidades de caráter estão associadas ao que se chama o fruto do Espírito. Quando permitimos que o Espírito nos controle, ele vai produzindo em nós 9 virtudes. São aquelas 9 virtudes, 9 características que nós lemos lá em Gálatas, ou aspectos que nós lemos lá em Gálatas capítulo 5, e que fazem parte, como mencionamos, fazem parte do caráter de Jesus. Se tivermos esses 9 aspectos como parte do nosso caráter, isso nos aproximará do Mestre. No próximo quadro, vemos aqui um dilema, talvez, ou uns 2 extremos, andando no espírito de um lado versus andando segundo a carne. Em termos de vida cristã, a atenção principal do crente deve estar em andar no espírito, para que ele tenha forças para se contrapor às obras da carne. Essas obras da carne aparecem listadas lá em Gálatas, no capítulo 5 também, mas no verso 29 ao verso 21. Isso o ajudará, ele se contrapondo, a partir da presença do Espírito Santo, o crente se contrapondo às obras da carne, isso o ajudará a vencer as tentações e os obstáculos que o afastam da vontade e dos planos de Deus. Pelas suas próprias forças, nós aprendemos na palavra que o crente dificilmente conseguirá ser virtuoso o suficiente para alcançar as suas vitórias. Mas, com a ajuda do Espírito Santo, poderá ser bem-sucedido. Mais importante do que se preocupar em buscar receber dons do Espírito Santo, o crente deve voltar sua atenção para o andar no Espírito. Quem busca andar no Espírito mantém-se atento com o fruto decorrente disso, já que aprendemos que pelo fruto se conhece a árvore. No próximo quadro, nesse mesmo quadro, antes de passar para o próximo quadro, há uma pergunta que é o seguinte: não seria melhor o crente ter como objetivo buscar a espiritualidade? Vale observar que a vida cristã, às vezes, ela tem sutilezas que nos podem levar a andar muito mais segundo a carne do que pensamos. Como exemplo, podemos citar o caso da busca da espiritualidade. Nós aprendemos pelo cotidiano que a cultura do mundo, na cultura do mundo, o que dá prestígio é a riqueza. Quanto mais a pessoa tem dinheiro, mais ela acaba tendo prestígio, né? Não é verdade? Na igreja, para muitos, parece que o que dá prestígio é a espiritualidade. Mas será que espiritualidade é um objetivo legítimo na vida do crente? Quando a espiritualidade passa a ser um objetivo, acontece, olha só que interessante, acontece que o foco da pessoa se desvia de Deus para ela mesma. Ela então começa a se perguntar: como é que eu estou indo com a minha espiritualidade? Ou pode perguntar: será que eu estou sendo mais espiritual do que o fulano, do que o meu irmão? Nesse caso, a pessoa tenta avaliar seu desempenho espiritual à luz do desempenho dos outros. Em muitos casos, vamos encontrar a pessoa, às vezes um pouco legalista, se regozijando quando um irmão cai, porque ele se vê melhor do que aquele que caiu. Isso leva a pessoa a ficar cega aos seus próprios pecados. No final das contas, esse mecanismo todo de busca pela espiritualidade é, no fundo, andar na carne e não andar no espírito. Ao invés de buscar espiritualidade,
O crente, portanto, deve se preocupar em buscar andar no Espírito e se engajar no serviço cristão. No próximo quadro, o andar no Espírito e a liberdade da pessoa. Andar no Espírito pode afetar a liberdade da pessoa? Essa é uma pergunta que faz a gente pensar um pouco. Quando alguém pensa nesse assunto de andar no Espírito, muitas vezes tende a ficar pensativo, pensando, imaginando se é que andar no Espírito não é uma coisa que vai cercear a minha liberdade. Andar no Espírito parece que a pessoa fica presa a alguma coisa. E a minha liberdade, como é que fica? Essa questão pode até atrapalhar a decisão da pessoa em se engajar na vida cristã e andar segundo, guiado pelo Espírito, por conta de uma suposta perda da liberdade. E aí, quando se fala em liberdade, tendemos a achar que liberdade é poder fazer o que a gente quer. Esse é o coloquial da definição de liberdade. Não, eu quero fazer o que eu quero, Então isso é o máximo da liberdade. Eu não quero depender de nada, não quero depender de ninguém. Então isso é a liberdade, que aparece assim no conceito mais simples possível. Na prática, não depender de nada ou de ninguém simplesmente não existe. Nossa vida sempre vai depender de pessoas, de leis, de circunstâncias, de forças ou de situações. Se fôssemos realmente livres, poderíamos, por exemplo, voar abrindo os braços e sairmos voando e com isso superando toda a lei da gravidade. Poderíamos ficar dias sem comer, sem beber água e nada nos aconteceria. Então, não precisaríamos depender disso. Ou poderíamos ficar sem nenhuma conversa, sem nenhuma interação, sem nenhum relacionamento interpessoal com qualquer pessoa na casa, na rua, na igreja, no trabalho, durante muito tempo e nada nos aconteceria. Ou nem precisaríamos usar roupas, respirar, ou poderíamos ficar ao relento de forma indeterminada e aquilo também não nos faria mal. Essas são situações, evidentemente, absurdas, Nós estamos trazendo ela aqui, levando ao extremo, para mostrar que, na realidade, essas situações nos mostram que sempre nós dependemos de alguma coisa. E aí, se nós sempre dependemos de alguma coisa, significa que nós não podemos ter liberdade? Claro que podemos ter liberdade. Sim, a liberdade ela vai ocorrer se nós entendermos que liberdade é nós podermos escolher de quem nós vamos depender. Se dependemos das obras da carne, somos escravos e dependentes das coisas da carne. Se escolhemos, porém, depender da graça de Deus, então podemos ser livres das obras da carne e não seremos mais escravos dela. Ser servo de Deus e ser livre é, portanto, escolher depender do Espírito, depender do Senhor do Universo. E o Senhor do Universo, se eu tenho que escolher alguém de quem eu vou depender, eu posso decidir escolher depender do Senhor do Universo. Andar no Espírito é depender de Deus de forma única e pessoal. Uma forma de nós alcançarmos a liberdade é dependermos do Espírito e andar no Espírito, e andar nele. Andar no Espírito nos permite produzir o fruto do Espírito. As 9 características que nós mencionamos do fruto do Espírito são praticamente impossíveis de serem alcançadas por nossa própria capacidade. Esse é um ponto que a gente deve sempre lembrar. São coisas que por nós mesmos nós não conseguimos realizar. Nós só conseguiremos o fruto do Espírito se nós nos colocarmos nas mãos do Espírito Santo, lembrando sempre que a vitória será nele, será dele, será através dele, e a vitória não será em nós. Toda vez que nós esquecermos que a vitória é do Espírito Santo, não estaremos andando no Espírito. Essas são características não só essenciais para nós mesmos, para a nossa vida
espiritual, mas também para as nossas relações, os nossos relacionamentos interpessoais. Em especial, se nós pretendemos ser utilizados por Deus para alcançarmos mais pessoas, outras pessoas, para a glória de Deus, para a sua graça, para demonstrar a graça de Deus na vida daquelas pessoas, o seu amor, demonstrar a sua redenção. No próximo quadro, nós vemos aqui algumas características de quem anda no Espírito. Será que existe alguma fórmula para se andar no Espírito? A resposta a essa pergunta é simples. Não existe fórmula. Não existe fórmula porque, se existe uma fórmula, seria andar pela fórmula e não andar pelo Espírito. Andar no Espírito é andar na dependência de Deus de forma única e pessoal. As pessoas que andam no Espírito costumam apresentar as seguintes características, e nós destacamos aqui 4 delas. A primeira, as pessoas têm intimidade com Deus. Elas tendem a se despojar a cada dia do seu eu, da sua própria vontade que fica o tempo todo querendo dominar. Buscando essas pessoas, passam, em vez de buscar o seu próprio eu, passam a buscar sistematicamente a vontade de Deus para as suas vidas, e não apenas eventualmente. Segunda característica da pessoa que anda no Espírito, elas resolvem conflitos de forma diferente. Quando há um conflito, eles normalmente, ou elas, pessoas, estão dispostas a se ver como parte daquele conflito. E com isso, elas tendem sempre a buscar algum tipo de solução. Terceira característica, as pessoas que andam no Espírito têm consciência de suas imperfeições. Reconhecem que são imperfeitas, sem, entretanto, serem oprimidas pelo sentimento de que deveriam ser supercrentes. Ou seja, elas não se deixam levar pela sensação da eterna ansiedade de que deveriam ter feito melhor, de que Deus está sempre desaprovando o que elas estão fazendo, que elas têm que fazer melhor, melhor e melhor, né? E a quarta característica é que as pessoas que andam no Espírito sabem que andar no Espírito é humanamente impossível. Essas pessoas, portanto, elas têm consciência que andar no Espírito é como andar sobre as águas. Somente com a entrega do próprio eu ao Espírito Santo é que a pessoa conseguirá vencer. No próximo quadro, nós apresentamos aqui, de maneira resumida, 6 passos que levam a pessoa a andar no Espírito. Então, se você está interessado em como se desenvolver na sua vida espiritual para andar no Espírito, aqui temos 6 passos que podem nos ajudar. O primeiro passo é ter uma experiência de conversão. Para que alguém possa andar no Espírito, é necessário primeiro ter o Espírito vivendo dentro da sua própria vida. E isso ocorre quando a pessoa aceita Jesus como Salvador e Senhor. O Espírito passa então a habitar na vida da pessoa. Sem aceitar Jesus como Salvador e Senhor, não há como a pessoa andar no Espírito. Não há como a pessoa andar no Espírito. Segundo passo, ter intimidade com Deus. É um segundo requisito que implica a pessoa desenvolver confiança em Deus. Confiar em quê? Na sua provisão, na sua sabedoria, no seu livramento, no seu cuidado e no seu amor, despojando-se de novo do seu próprio eu e buscando sistematicamente a vontade dele. Terceiro passo, ter sede da palavra e ser praticante. Temos lá o texto de Tiago 1:22 que diz: não somente ouvintes, mas praticantes. Quarto passo, ter o hábito da oração. Para ter um hábito de oração, é importante você definir uma rotina própria para você orar. Se você tiver uma rotina, muito das suas dificuldades de oração serão resolvidas, porque a própria rotina o levará a desenvolver o ato da oração, o hábito da oração. O quinto passo, encarar a questão do pecado, não entristecendo o espírito. Não entristecer o espírito é não dar lugar ao inimigo. O pecado eventual faz parte da vida cristã do crente, que sempre busca o arrependimento e o perdão na misericórdia de Deus.
Mas o pecado sistemático é aquele que mais entristece o Espírito Santo. Até mesmo pode extinguir a atuação do Espírito. Não que a gente desapareça com o Espírito Santo, mas a gente inibe a ação do Espírito Santo na vida da gente. Se alguém está nessa condição de pecado sistemático ou incontrolável, significa que parte ou partes de sua vida estão sendo bloqueadas para o Espírito Santo. É aquela história de você abrir a porta da sua casa para o Espírito Santo entrar, mas ele fica confinado num determinado compartimento da sua casa e não pode circular pela casa. Então, sua vida tem vários compartimentos da sua vida que você bloqueou para a presença e a ação do Espírito Santo. Então, dessa maneira, é praticamente impossível que alguém consiga andar no Espírito se você possui partes da sua vida bloqueadas para a entrada e ação do Espírito Santo. Isso vai continuar de forma indeterminada, até que você resolva essa questão e desbloquear a presença do Espírito Santo em todos os compartimentos da sua vida. Sexto passo, envolver-se no serviço cristão. Deus está sempre realizando a sua obra, ao mesmo tempo que sempre está convidando o crente para que ele participe, para que ele se engaje nessa obra. Quando alguém identifica uma oportunidade no serviço cristão, normalmente isso significa um convite para a pessoa se engajar naquele serviço, para ela se envolver naquilo, né? Para ela passar a fazer parte daquilo. Porque Deus está fazendo, ele coloca aquela oportunidade na sua frente, e normalmente aquilo é um chamado. Você viu aquilo na sua frente e aquilo pode ser uma oportunidade para você desenvolver o seu trabalho. É quando o crente responde positivamente a esse convite que os seus dons então poderão ser desenvolvidos, às vezes até descobertos e depois desenvolvidos. E ele poderá andar cada vez mais no Espírito. É importante lembrar que a salvação ela é individual. A pessoa que precisa tomar a sua decisão pessoal de aceitar Jesus como Salvador. Mas a vida cristã ela não é individual. A vida cristã é coletiva. Né? Sem termos a comunidade, sem termos as interações entre as pessoas, a vida cristã se torna simplesmente muito limitada. Né? Então é importante que haja a coletividade das atividades, dos relacionamentos interpessoais, da comunidade, do trabalhar em grupo, do orar em grupo. Tudo isso faz parte de uma vida cristã saudável. Se nós não tivermos, né, não cuidarmos dessa questão dos relacionamentos interpessoais na vida cristã e no serviço cristão, vai ficar muito difícil nós exercermos a nossa cidadania cristã. No próximo quadro, nós vemos uma questão que eu considero bastante interessante, que é a questão do domínio próprio como um fruto do Espírito. É aquele último, naquela lista de 9, o domínio próprio é o último deles. Não que seja o menos importante, mas por qualquer motivo está ali no último lugar. Domínio próprio está nessa lista de Gálatas 5, 22 e 23. Né? Essa manifestação do fruto do Espírito, ela tem a ver com a capacidade em controlar a mente, o corpo, atitudes, as reações, as respostas e os desejos da pessoa. E por que alguém precisa ter domínio próprio? Muito simples, porque se você não tem um domínio próprio, você acabará sendo dominado por alguém ou por alguma coisa. Muita gente pensa que felicidade e domínio próprio são coisas antagônicas. Pensam que não dá para ser feliz ao mesmo tempo sendo controlado, tendo domínio próprio, né, tendo limites o tempo todo. Ou seja, as pessoas acham que não dá para ser feliz e curtir a vida sendo tolhido ou autocontrolado. Será que isso é verdade realmente? Se a escolha fosse buscar felicidade ou buscar domínio próprio, o que você preferiria? Mas o que significa exatamente domínio próprio? Somente dominar a raiva ou a sua agressividade? O professor de psicologia e pesquisador chamado Walter Michael
Falecido aos 88 anos, no ano de 2018, ele passou 50 anos da sua vida pesquisando sobre esse assunto. Ele estudou fatores que levavam ou que levam as pessoas a terem mais ou menos domínio sobre suas emoções, sobre seus desejos e sobre suas ações. Ele dizia que o domínio próprio ou o autocontrole estaria baseado em uma interação constante entre duas partes do cérebro, uma parte quente e uma outra parte fria. A parte quente seria impulsiva e automática, enquanto que a fria seria ponderada e de ativação mais lenta. Ele dizia também que o domínio próprio seria uma habilidade que poderia ser aprendida e aprimorada, estimulando a parte fria do cérebro. E essa habilidade para o autocontrole poderia ser desenvolvida, segundo ele, criando estratégias antecipadas com planos do tipo, se acontecer isso, então eu faço aquilo. Então, um exemplo muito simples, né? Você passar na vitrine de uma loja de doces, você está de dieta, então se você passar na frente da loja de doces, você souber que vai passar, então uma medida protetiva é você atravessa a rua e vai pelo outro lado para não cair naquela questão da tentação daquele doce. Então são medidas, se acontecer isso, então eu faço aquilo. Então são formas de você exercitar e aprimorar o seu autocontrole. É possível que o autocontrole humano funcione dessa maneira descrito pelo professor Walter, melhor dizendo. Contudo, a Bíblia nos ensina uma técnica mais poderosa ainda para o controle, o autocontrole. E isso se dá pelo controle do Espírito Santo ou pelo andar no Espírito. E aí temos dois versículos que eu ilustro bem, que nos trazem muito claramente isso, que é Efésios 5,18, que diz, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E lá em Gálatas 5,25, se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Andar no Espírito pressupõe um movimento consciente e dependente do Espírito. Pressupõe uma dinâmica, alguma coisa que está em funcionamento, está constantemente funcionando. Andar no Espírito, eu gosto muito dessa imagem. É como andar de bicicleta. Você, enquanto estiver pedalando, você anda de bicicleta. Se você parar, você cai, porque você perde o equilíbrio. Então, andar no Espírito é como andar de bicicleta, né? No próximo e último quadro, nós temos aqui três breves conclusões. E aí aparecem duas perguntas. A primeira é, como desenvolver o domínio próprio como resultado do Espírito Santo em minha vida? Permita que o Espírito Santo entre em todos os compartimentos da sua vida. Não vale deixar ele preso, confinado lá no quartinho da bagunça, lá de trás, né, que não pode sair dali. Decida abrir mão do controle da sua vida e deixe que o Espírito Santo a controle. E aí vai aquele versículo que nós lemos lá em João 4,34, Jesus dizendo, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Gente, ele colocou na própria alimentação algo conectado a fazer a vontade do Pai. Então, andar no Espírito é uma coisa que está também ligada à vida, né? À sua vida espiritual. Coloque todos os seus assuntos diante de Deus. Peça que Ele lhe dê armas para você lutar. Ou então, peleje por você. Ou lhe dê as duas coisas, as armas e se engaje também na sua batalha. Lembrar que quando o crente anda no Espírito, ele experimentará mudanças em seu comportamento. Segunda pergunta dessa nossa conclusão. Como ser instrumento do fruto do Espírito? Lembre que sua igreja precisa de você. E você também precisa da sua igreja. Há oportunidades diferentes, há dons diferentes, cada crente é diferente. Use os dons que o Espírito Santo lhe deu. Descubra em que você pode atuar, identifique as oportunidades que Deus coloca diante de você, assuma um compromisso, mesmo que pareça pequeno. E por que isso? Lembrar que Deus realiza grandes coisas através de pessoas comuns. Possa o Espírito Santo nos capacitar para podermos andar no Espírito.
que isso nos permita gerar resultados que nos levem a refletir a luz de Jesus em nossas atitudes, palavras e ações. Que possamos ter plena consciência que a vitória em nossa vida cristã só será conseguida à medida que lembrarmos que essa vitória não é nossa, mas sim do Espírito Santo de Deus agindo em nossa vida. O meu desejo é que você possa andar no Espírito. Ficamos aqui por hoje. No próximo quadro, você tem o panorama desses estudos sobre a pessoa do Espírito Santo. E eu quero deixar aqui uma nota que me deixou muito contente, que em uma das nossas aulas presenciais recentes, nós recebemos a visita do Haroldo e da Beatriz, que nos conheceram através da transmissão das aulas online. E eles tiveram, então, essa iniciativa de ir lá na Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, Rua Frei Caneca 525, sala 208, e foram participar do nosso estudo presencial. Você estando no Rio de Janeiro e podendo também participar dos nossos estudos de forma presencial, lá eles são mais interativos, porque podemos ter mais perguntas e respostas. Seja muito bem-vindo. Deixo com você, então, um grande abraço.